Fala pessoal, Spider aqui. Nesse vídeo vocês poderão acompanhar parte de uma aula gravada onde discutimos sobre a somestesia. Se você quer saber um pouco mais sobre o sistema somestésico, sobre o funcionamento do tato e da nossa sensibilidade, por exemplo, cola no vídeo que tem muita informação bacana para ajudar nos seus estudos. Não se esqueça de inscrever no canal para ficar sempre por dentro dos materiais que vou postar. Toda semana tem vídeo novo. Agora vamos para o vídeo. Outra propriedade que os receptores vão ter vão ser os campos receptivos, né? Então aqui eu uso aqui para ficar bem claro, né, o que significa esses campos receptivos, tá? Então, na prática, vão ser áreas, é uma área física, tá? Onde você vai ter a ativação dos receptores somatosensoriais e os visuais também, tá? Então, é uma área do seu corpo, uma região específica do seu corpo que cada receptor vai, digamos, cobrir. Então, a gente tem receptores ao longo de toda a nossa pele, por exemplo. Cada pontozinho da nossa pele ele vai ter um receptor somatosensorial, e aí ele vai, aquela área que ele vai cobrir, que a gente chama de campo receptivo. Tá? Mas aí tem um detalhe, né, que é o conceito de convergência, né, que eu vou explicar, que acho que fica melhor se a gente ver nessa imagem aqui. Tá? No conceito de convergência, a gente vai precisar entender um pouquinho, né, de que os receptores eles podem acabar convergindo, tá? E o que é isso? Então olha essa imagem, né? Eu tenho aqui duas situações, A e B, onde eu tenho um compasso, tá? E esse compasso está aberto aqui a uma distância de 20 milímetros, tá? Ou seja, 2 centímetros. Então imagine um compasso aberto na sua pele por 2 centímetros. O que está acontecendo aqui? Isso aqui seria a superfície da pele e aqui está mostrando como seria o campo receptivo, né, dos neurônios sensoriais primários que vão captar essa informação aqui do tato aqui da pele, né? Então olha só, então eu tenho um neurônio verde, então dá para perceber que o neurônio verde é aquele que está tocando, está sendo tocado, melhor dizendo aqui, pelo compasso, e aqui o roxinho, né, também é outro neurônio sensorial, outro neurônio diferente, né, sensorial primário, quer dizer, o campo receptivo desse roxinho é esse círculo aqui, tá? Então, essa é a área dele. E o campo receptivo do verdinho é essa aqui, essa é a área dele. Então, como o toque ocorreu dentro dessas áreas, nesse caso aqui estimulou esse verdinho, ele manda um sinal para atingir o neurônio secundário. Esse aqui vai ser o neurônio secundário, tá? Aí o neurônio secundário ele vai até o córtex cerebral, lá no tálamo, encontrar o neurônio terciário. Beleza? E daí vai para o córtex cerebral. Então, o que está acontecendo aqui nesse esquema? Né? Então, o verdinho estimulado manda o sinal, o roxinho estimulado manda o sinal. Mas olha que interessante. Tanto o roxo quanto o verdinho, e esse amarelinho aqui também, que não houve toque nele, né? Os três, eles vão fazer sinapse com o mesmo neurônio secundário, tá? E esse neurônio secundário é que vai mandar a informação para o nosso tálamo, que vai chegar no córtex. Então, o que a gente fala? Que nessa situação aqui, como está havendo uma convergência, né, da sinalização, né, desses neurônios sensoriais primários, a gente fala que aqui nessa convergência está havendo um aumento do campo receptivo, porque na prática, para o córtex, né, todos os sinais vieram desse neurônio secundário. Então, essa área toda aqui, ó, está sendo estimulada, né? Vai passar informação a partir desse neurônio secundário. Mesmo que sejam neurônios distintos, né? Ambos os três aqui vão passar essa informação para o mesmo neurônio. Então, na prática, o que está acontecendo aqui com a nossa sensibilidade nessa situação? Se o córtex vai receber um estímulo apenas, então ele vai interpretar que isso aqui é apenas um ponto de toque, né? Um ponto. Ou seja, houve a sensação de que apenas um ponto do compasso tocou no nosso corpo. Beleza? É diferente do que ocorre aqui. Olha só. Aqui os campos receptivos eles já são menores, tá? Aqui os campos receptivos vão ser grandes, porque estão somando, tá? Como os campos receptivos aqui são menores, cada neurônio primário, ó, esse aqui vai passar informação para um neurônio secundário.
esse amarelinho também. Cada um vai ter o seu neurônio secundário, ó. Roxinho também. Só esse aqui que está dividindo o neurônio secundário com esse outro aqui, tá? Então, se eu pegar o compasso e fazer a mesma coisa, eu vou ter nesse quadro, nesse caso aqui, ó, ele vai tocar essa área, que é a área do neurônio verdinho, né, o campo receptivo do neurônio verdinho. E esse aqui é o campo receptivo do neurônio roxinho. Percebam que estão isolados e que eles vão mandar informação para cada um para um neurônio secundário, cada um para um neurônio secundário diferente, né? Então aqui é outro neurônio secundário, então um roxinho e um verdinho. Então quando chegar lá no córtex, né, vão ser dois sinais, né, que vão passar lá no tálamo, onde eles vão encontrar neurônios terciários. Opa, ixi, ficou meio bagunçado. Eles vão encontrar neurônios terciários e daí eles vão para o córtex. Então aqui a gente consegue ter a sensibilidade de 2 pontos, em vez de um ponto só, tá? Então, isso que a gente está mostrando aqui nessa figura é o chamado teste de discriminação de 2 pontos. Né? Você pode fazer isso em casa. Tá? O que ele determina? Ele permite você avaliar o quão sensível, né, é uma determinada região do seu corpo, né, e se você está tendo sensibilidade. Tá? Na prática, é isso que a gente consegue medir, digamos assim, né, em relação a esses campos receptivos, esse teste de sensibilidade aí com discriminação de 2 pontos. Tá? Essas áreas que eu estou falando aqui, na figura aqui da letra B, né, onde você tem campos receptivos menores, vão ser encontradas em áreas do nosso corpo que são mais sensíveis, como as mãos e os pés, por exemplo. Enquanto aqui os campos receptivos são maiores, vão ser áreas em que você tem menor sensibilidade, como braços, pernas, nas costas. Né? Você pode experimentar fazendo isso aqui, pega talvez 2 alfinetes, se não tiver o compasso, 2 alfinetes assim, a mais ou menos 2 centímetros de distância, e vai testando aí nas costas das pessoas, né, aproximação e diminuição dessa quantidade, né, de 2, começa com 5 centímetros, depois vai diminuindo de 1 em 1 centímetro, até a pessoa falar que está percebendo apenas um ponto. É o limite da sensibilidade que aquela, né, pessoa tem, né, naquele órgão, naquela região do corpo. Né? Ou seja, é o limite dos campos receptivos dele. Beleza? Então, esse é um conceito importante também que a gente pode ter aí em relação aos receptores. Bom, além disso, é importante a gente mencionar aqui um outro aspecto, né, das características aí do córtex somatosensorial, né, vai ser o fato de que a gente tem que entender, digamos assim, que eu até deixei riscado aqui, né, que as nossas vias, né, elas são bem programadas, digamos assim, né? Um receptor de um determinado campo receptivo transmite a informação para o sistema nervoso central, por exemplo, aqui no caso a medula, no sentido somático, isso sobe lá até o tálamo, né, essa estrutura amarelinha aqui, do tálamo, ela vai então ser direcionada para o córtex cerebral para áreas específicas. Né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a área visual, né? A área somatosensorial, a área auditiva, a área gustativa, a área olfativa, tá? E com exceção, né, da via olfativa, que está sendo mostrado aqui de marronzinho, ó, a via olfativa ela vai direto, né? Acho que eu já tinha comentado sobre isso. No olfato, o nervo craniano, né, o nervo 1, tá? Ele vai passar direto para o córtex olfatório. Apesar que alguns estudos já mostram que tem alguma via, né, que dessas vias aqui olfatórias que ela desvia, né, e ainda vem parar também no tálamo. Está gerando uma outra mecanismo aí de sensibilização. A gente tem ainda a visão, né? Então, mostrado aqui, a audição, o equilíbrio, tá? Todas essas vias aí são, então, basicamente compostas de 3, 2 ou até, às vezes, 4 neurônios, tá? Para você, digamos, ter a percepção clara de uma determinada sensibilidade, beleza? Então, uma coisa interessante que a gente pode observar aqui em relação
a essa integralização, né, dos neurônios, é que pode haver, não necessariamente apenas a participação de 3 neurônios, como está mostrando aqui na figura. Tá? Então aqui tem um neurônio, receptor, 2, aqui vai transmitir a informação, né, para o tálamo, e daqui do tálamo vai sair o terceiro neurônio, né, que vai para o córtex, e algumas vezes você pode ter um quarto neurônio aqui no córtex, né, que vai comunicar de uma região do córtex com outra. Mas em geral vão ser esses três componentes das vias sensitivas. Às vezes a gente fica com essa impressão de que é somente isso, mas a gente precisa entender que é possível ainda, a nível do sistema nervoso central, né, você inibir a atividade de neurônios inferiores da via. Então, por exemplo, esse neurônio aqui, sensorial secundário, tá, neurônio 2, ele pode, de alguma forma, interferir na função do neurônio 1. Tá? Muitas vezes, o que eles vão querer fazer? Eles vão se utilizar aqui de sinapses para poder diminuir, né, o chamado limiar perceptivo que a gente falou lá atrás. Tá? O que é o limiar perceptivo? É o limiar para excitação para despolarização dos potenciais de membrana dos receptores. Então, se eu diminuir o limiar mais ainda, eu vou hiperpolarizar essas células, né, esses receptores, tá? Eu vou dificultar que aquela sensação seja, digamos, passada para o sistema nervoso central. E qual que é o interessante disso? Por que eu estou falando sobre isso? Né? É porque isso permite que o nosso cérebro consiga filtrar informações, né, e concentrar em determinadas outras informações. Então, por exemplo, às vezes você está escutando essa aula aí, está assistindo, e aí de repente você está escutando e assistindo, mas de repente você acha algo mais interessante e começa a olhar para essa situação. Então sua atenção às vezes pode ser dispersada para você dar atenção a uma outra coisa. Por exemplo, está passando um gato aí próximo de você, você vai olhar para o gato. E aí, mas você continua escutando a minha voz, né, nesse momento. E aí, se você está escutando a minha voz e interpretando, é porque eu estou atingindo esse limiar perceptivo. Você está dando consciência a essa informação. Só que às vezes, se você parar de prestar atenção em mim e ficar prestando atenção no gato, por exemplo, o seu cérebro vai gerar um mecanismo aí de modulação dessa resposta, de forma que ele meio que desliga esses estímulos, no caso sonoros, né? E aí você às vezes não está, você apesar de estar escutando o que eu estou falando, o seu cérebro não vai estar dando atenção ou interpretação a isso, né? Isso permite que vocês consigam, então, focalizar a atenção de vocês dessa forma. Então, às vezes você está estudando e aí tem uma música tocando, tem um som externo aí, o seu cérebro às vezes foca sua atenção no que você está lendo e o que você está ouvindo fica em segundo plano. E você às vezes não dá atenção para isso. Isso permite que o seu cérebro, então, de fato, ele estabeleça, né, uma forma de focar, né, de dar ênfase em determinados estímulos em detrimento de outros. Tá? Então, quando você está viajando, e às vezes na aula, pensando, né, na morte da bezerra, né, então isso pode acontecer porque você está perdendo a atenção em uma coisa para pensar em outra, mas às vezes você está escutando aí, e aí você fala, olha aqui, aí você consegue desinibir essa via auditiva, por exemplo, para prestar atenção no que eu estou falando. Tá? Então, esse conceito que eu estou falando aqui, né, que permite ao cérebro dar mais ênfase em determinadas circunstâncias, a gente vai chamar isso aqui de habituação. Tá? Então, quando o cérebro está habituando, né, ele está, digamos, trabalhando a capacidade aí de filtrar as informações que chegam a ele, né? Porque são muitas informações aí diariamente que, se você tentasse processar, interpretar tudo ao mesmo tempo, toda hora, você certamente teria muita dificuldade, né, para fazer tantas atividades, né, e ao mesmo tempo, tá? Então, essa modulação inibitória a gente vai chamar, vai ser causada, né, vai causar, melhor dizendo, esse processo aí de
a habituação, tá? Normalmente isso vai ser causado ou por neurônios secundários ou às vezes neurônios acima, né, neurônios superiores que vão fazer isso aí, e na prática eles vão estabelecer aqui neurotransmissores que vão reduzir o limiar perceptivo, como eu falei anteriormente, beleza? Beleza, pessoal? Se você ficou até aqui e curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha, porque isso me ajuda no algoritmo do YouTube. E não se esquece de inscrever para ficar dentro de todas as novidades que eu vou postar toda semana. Valeu!